Olá, pessoal que está aí neste canal, assim, passando, assim, talvez desesperado por saber a resolução da Olimpíada. Pois então, estamos aqui para fazer a parte 2 da resolução da prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Biologia de 2022. Esse vídeo está sendo feito em 2023, tá? Desculpa. Mas é porque a gente provavelmente está nas vésperas da segunda fase de 2023. E aí a ideia de fazer esse vídeo é realmente para aplacar os ânimos de quem passou para a segunda fase, mas não sabe o que faz agora. Pois então, meus amores. Primeira coisa que eu digo para vocês, se acalma, tá? O incêndio só começou. É que funciona assim, a primeira fase da Olimpíada, ela tem uma pegada de prova basal, né? É uma prova mais curta, uma prova mais simples, os conhecimentos não são altamente profundos. Apesar de uma nota de corte alta, né, do tipo, são 30 questões, eu acho que eu nunca vi essa Olimpíada ter menos do que 19 ou 20 acertos como nota de corte. A primeira fase é para ser mais tranquila, ela é para ser acessível a todos os estudantes. Mas uma vez que você tenha passado para a segunda fase, agora a brincadeira muda. Agora é separar as garotas das mulheres, os meninos dos homens. Aqui vai ser exigido de você mais conhecimento, mais profundo e principalmente prepare-se para uma prova cheia de conceitos específicos, cheios de pegadinhas e principalmente uma prova longa. Né? 50 questões num tempo bem curtinho, então você tem que ser raciocínio rápido. E aí, pensando nisso, resolvi trazer a resolução da prova e essa é a parte 2. Eu já comecei a resolver a prova, né, num vídeo anterior aí atrás, aí que eu resolvi não mais do que 8 questões, porque agora a gente começa a partir da questão número 9. Bom, vamos lá, sem enrolação. Se você está aqui, eu sou CG, sou biólogo, sou botânico e talvez seja o cara que quer te ajudar a trazer uma medalha para casa. De qualquer forma, eu desejo que todos sejam bem-vindos ao canal, conheçam todas as playlists e principalmente ajudem esse cara que a monetizar o canal, porque afinal de contas estamos a muito pouco de conseguir isso. É real. Bom, mas vamos lá. Vamos aqui às questões. Se você já chegou aqui através de outros vídeos, como tem uma playlist aí chamada Dicas Olímpicas, onde eu escolho um tema que é bem recorrente na prova e solto os vídeos, e aí eu acabo resolvendo uma questão ou outra de vestibular ou então uma questão da própria Olimpíada de anos anteriores. E aí, esta questão número 9 eu já resolvi numa prova anterior aí, num vídeo anterior, assim, falando de outros temas. Bom, essa aqui é uma questão de genética, tá? Já digo assim, de saída é uma questão de genética. E do que exatamente ela se trata? Bom, vamos fazer uma leitura inicial dela para ver o que ela fala pra gente. Bom, uma biomédica correu um gel de eletroforese com uma proteína. Aliás, aqui é legal falar dessa técnica. A eletroforese, ela é uma técnica na qual um gel que tem uma característica, uma propriedade de ser uma substância porosa e que tem os seus poros mais ou menos dos mesmos tamanhos. E por conta disso, o que acontece? Quando você derrama uma amostra de proteínas ou uma amostra de material genético sobre esse gel, geralmente é feito de um material chamado agarose, esse gel vai funcionar meio como um papel de filtro, puxando esse líquido e separando esses materiais por peso. Tanto que se vocês olharem aqui, ó, com um certo carinhozinho, vocês devem estar olhando aqui, ó, mais aqui em cima, vocês estão vendo aqui uma medida que está escrito CADA, KD, né, CADA. Deixa eu pegar aqui a flechinha do meu mouse para eu poder desenhar aqui com vocês, ó. Se vocês verem aqui em cima, ó, Kda. Esse Kda significaria kilodaltons, que é a unidade de medida de peso molecular. E aqui tá os pesos, tá? A amostra é despejada aqui, né? E o material começa a correr. Quanto mais longe esse material conseguir escorrer através do gel, significa que ele é leve ou que ele foi quebrado em pedaços pequenininhos. Então, os mais leves ficam mais lá distante. Os pedaços que forem ficando pelo caminho, obviamente, vão ser ou pedaços maiores ou mais pesados, e por isso eles ficam, então, nos trechos anteriores.
E isso é usado para fazer, digamos assim, um esquema meio código de barras, que ajuda a gente a identificar proteínas, localizar ela em amostras e, claro, fazer o entendimento de algumas questões bioquímicas, principalmente de ordem genética, né? Como eu disse para vocês. Então vamos lá. Havia 3 amostras de 3 pacientes, que estão localizados aqui, ó, paciente 1, paciente 2, paciente 3. Estudados a partir de uma doença genética autossômica recessiva. Bom, doença autossômica é que não faz diferença de sexo. Pega em homem, pega em mulher. E recessiva é aquela que pode pular gerações, do tipo, o pai e a mãe pode ser saudável, mas o filho ser doente. E aí depois o neto serem saudáveis, ou seja, pode pular gerações. Sabe-se que essa doença é causada por uma proteína defeituosa, que tem o tamanho semelhante a normal quando ela é traduzida, quando ela é criada. Mas logo na sequência, ela é clivada, ela é quebrada em várias partes iguais. Observe na imagem o gel resultante desta corrida. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma determinada doença na qual o corpo dessa pessoa fabrica proteína, mas no meio do caminho essa proteína é quebrada no meio, tá? Criando partes menores. Bom, aí tá lá. De acordo com as informações do texto e na imagem, a sinal alternativa é que contém os indivíduos que tenham a doença. Bom, pensa comigo, se a questão é preciso ter a proteína e ela não pode ser quebrada em pedaços menores, então ela tem que estar no seu estado saudável inteira, pesadona. E é o que vai acontecer, por exemplo, com o indivíduo 2. O indivíduo 2 é saudável, uma vez que ele tem uma barrinha só e ela é pesadona. Aí o que vai acontecer? No indivíduo 3, ele também tem a barrinha saudável, mas ele tem aqui a barrinha indicando que tem proteínas quebradas. O que isso significa? Significa que ele, para a genética, ele seria o heterozigoto. Heterozigoto seria o indivíduo que tem um gene, né? A gente sempre tem um par de genes, né? Se respeitar a primeira lei de Mendel, na qual é o famoso azão-azinho, na qual um é o saudável, o azão, que fabricaria a proteína normal. Mas ele é o azinho também, ou seja, uma parte das proteínas que ele traduz vem com defeito e isso cria 2 barras. Agora, qual indivíduo seria doente? Bom, aquele que não teria a barra saudável. Portanto, só o indivíduo 3 seria o indivíduo realmente portador da doença. Então, a alternativa correta, exercício letra C, beleza? Notem que é um exercício na qual o que está sendo exigido de vocês é a interpretação da informação. Ou seja, não está exigindo tão profundamente os conceitos de biologia. Tá? Mas o que ele vai exigir é que você tenha a capacidade de interpretar esse tipo de mapeamento, né? Esse tipo de informação traduzida na forma de uma imagem. Algo parecido vai acontecer com a segunda, só que lá a gente está numa questão de botânica. Aqui a questão 10 está assim, ó, um corte anatômico abaixo mostra a organização dos tecidos vegetais, né? Aqui o que eu posso dizer? Bom, eu tenho certeza que é uma folha. Eu, como botânico que sou, o enunciado já está dizendo também, né? Isso aqui é uma folha. E como que eu sei disso? Pela forma como está organizado o tecido. Você vai ter aqui, do lado de cá, uma epiderme, com células achatadinhas e tudo mais. Aqui do outro lado, epiderme também. No meio, recheando, nós temos o que a gente chama de mesófilo, ou mesofilo, né? Se a pessoa não falarem o acento. E o que temos no mesófilo? O mesófilo vai ser composto por células que são chamadas de parênquima. Vão ser as células que vão estar fazendo a fotossíntese propriamente dita, né, uma folha. E aqui percebam que tem o parênquima alinhadinho, bonitinho, que é o parênquima palissádico. E nós vamos ter o parênquima mais desorganizado aqui, que é o parênquima lacunoso, tá? Ele é lacunoso porque ele precisa ter buracos ali no meio para poder segurar gases, como oxigênio e o gás carbônico. Afinal de contas, é uma folha, né? Ela tem que fazer fotossíntese. Mas o que chama atenção aqui é isso aqui, ó, que não é normal existir numa planta. Isso aqui é o que a gente chama de cripta estomática, tá? O que seria isso daí? Essa geralmente é uma parte que fica virada para baixo da folha, e na parte de baixo das folhas estão estômatos, que são as partes da planta relacionada à transpiração, né? É a parte da planta que ele solta água.
Porém, se essa planta for adaptada ao ambiente quente, ambiente muito calor, ter os estômatos normalmente posicionados na situação normal, numa folha reta e tal, isso facilitaria a transpiração e a planta morreria seca. Para sobreviver, então, ela faz essas criptas, que essas dobras na folha, elas são microscópicas, então elas não são vistas a olho nu, é só com microscópio mesmo, e isso serve meio que para segurar a umidade ali e impedir que a planta morra de sede, tá? E perca toda a água. E aqui, se você for esperto, você vai ler aqui a referência, olha assim, aqui ó, fonte, referência, academy.edu e aqui ó, relação C3 da planta com a água, ou seja, uma relação associada à água, à umidade, à transpiração e tal. E a pergunta é, podemos dizer que essa folha tem uma adaptação ao ambiente seco? Né? Essa é a característica típica que ela tem. A única coisa que a gente observa ali com muita clareza é essa adaptação ao clima seco. Aqui é detalhe importante falar que isso não é uma coisa que em geral a gente ensina no ensino médio. No ensino médio a gente até fala da adaptação da planta, colocando uma cutícula gordurosa para não transpirar, convertendo folha em espinho, no caso dos cactos e tal, mas raramente a gente fala das criptas estomáticas. Isso mostra que é uma questão com um cunho muito mais profundo. Você precisa ter um conhecimento extra de botânica. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, questão número 11, ele traz aí duas células. É a típica questão que vai falar de biologia celular, né? A primeira célula, ele fala, não, duas células de dois tecidos diferentes. Mas escancaradamente a gente consegue identificar por conta da forma e tal. A célula A é com certeza um neurônio, uma célula do sistema nervoso, uma célula condutora de impulsos elétricos, né, e tudo mais. E essa célula cheia de bolhas aqui dentro é uma célula secretora. Essa célula secretora, ela pode estar em qualquer tecido do nosso corpo produtora de líquidos. Pode ser uma célula secretora, sei lá, do estômago que produz ácido, ou uma que produz muco de catarro no pulmão, ou que produz o muco intestinal. Enfim, uma célula secretora. Tá? E aí, vamos às questões, vamos às perguntas, que é o que ele quer saber da gente. Sobre essas células, julgue os seguintes itens. Tá lá. Ambas as células têm o mesmo genoma, porém têm transcriptomas distintos. Bom, vamos tentar entender. O mesmo genoma, o que é o termo genoma? Basicamente, ao pé da letra, seria o mesmo DNA. Como fala no enunciado que veio de um mesmo indivíduo, então sim, essas células vão ter que ter o mesmo DNA. Mas fala que ela tem transcriptomas diferentes. Esse termo transcriptoma se refere às partes do nosso DNA que a célula transcreve o DNA dela em fabricação de RNA. Como a gente sabe, trechos de DNA vão ser úteis para que a célula faça proteínas. E, naturalmente, se as células elas são distintas, aparentemente distintas, elas não vão fabricar as mesmas proteínas. Então, sim, as células vão ter transcriptomas diferentes. Então, essa primeira frase está certa. Então, já posso aqui colocar que essa primeira é verdadeira. Aliás, eu adoro questões da OABB que tem esse perfil aqui, onde ele vai te colocar numa situação meio de verdadeiro ou falso, porque você já consegue eliminar questões. Por exemplo, ele traz a lista de alternativas corretas, a letra C eu sei que não é, a letra E eu sei que não é, porque elas não trazem a frase número 1 como sendo correta. Bom, vamos à segunda. A célula A é um neurônio e o impulso nervoso parte da parte 2 em direção à parte 6. Bom, ela está falando que a eletricidade nos neurônios, né, o impulso elétrico, ele parte do setor 2 em direção ao setor 6, fazendo este percurso. Isso é correto? Isso é correto. Quando a gente estuda o sistema nervoso, a gente sabe que a criação dessa eletricidade ela é sempre unidirecional, sempre da região da cabeça para a cauda do neurônio. Ou seja, da parte 2, que é ali na cabeça, os dendritos, para a parte 6, onde estão os botões terminais ali, ou como ele chama, os telodendros, que eu nunca tinha ouvido falar essa expressão até essa prova, mas esse termo é correto, eu fui verificado, tá? O que significa, então, que a frase número 2 também está correta. Se a frase número 2 está correta, eu vou tirar, então, aqui a letra B, porque ela não inclui isso. Então, estamos entre a letra A
e a letra D. A frase que vai decidir é a próxima, tá lá, ó. A frase 3. A célula B é uma célula especializada em secreção, sendo encontrada também no tecido epitelial. E aí, essa frase está certa ou está errada? Essa frase está certa, né? O que faz então com que, se as três ali são as corretas, essa aqui só pode ser a alternativa A verdadeira. As outras alternativas eu nem vou perder muito tempo analisando, tá? Bom, vamos para a questão número 12, porque a questão número 12 é uma questão de biologia molecular. Ela vai falar de material genético, mas de um jeito muito interessante. Vale a pena muito a gente olhar para ela com um certo carinho. Então vamos lá. Ó. Dois trechos de DNA possuem o mesmo número de nucleotídeos, mas existe uma diferente proporção entre as bases nitrogenadas. Bom, para quem ainda não assistiu a minha aula 9, lá da playlist de aulas de biologia, lá na aula 9 eu falo sobre essas características do DNA. O DNA ele é constituído por pequenas partes chamadas de nucleotídeos. E na ponta dos nucleotídeos nós vamos ter as bases nitrogenadas, que podem ser de 4 tipos: A, T, C e G. Abreviaturas para adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases nitrogenadas, num DNA comum, elas estão em fitas paralelas. Isso significa que elas se ligam, elas se cruzam, obedecendo ao que a gente chama de regra de Chargaff, que foi o cientista que estabeleceu que a quantidade de certas bases nitrogenadas em uma fita é coerente, combina com a quantidade de bases nitrogenadas que tem na fita complementar. E qual foi a regra dele? De que o A se conecta ao T e o C se conecta ao G. E se liga como? Através de pontes de hidrogênio. O T se liga ao A através de 2 pontes. E o C se liga ao G através de 3 pontes. Então nós temos aqui tá CG, ó, esse professor, tá CG, tá timina, adenina, CG, citosina, guanina. E aí, vamos à questão, ao resto da questão. Tá lá. O fragmento número 1 tem 10% de adenina e o fragmento número 2 tem 20% de guanina. Apenas com a porcentagem de um dos materiais genéticos, né, de um dessas 4 bases nitrogenadas, eu consigo saber a porcentagem de todas as outras. Porque pensa assim, ó, fragmento número 1. O fragmento número 1, ele diz que tem 10% de adenina. Se tem 10% de adenina e a adenina se liga à timina, então vai ter 10% também de timina. Ou seja, o resto que sobra do material genético vai ter que ser citosina e guanina em quantidades iguais. Pensa, por exemplo, se o fragmento é 100% e eu já gastei 20%, ali sobrou 80%. Então, o C e o G vai ter 40% cada um. Essa é a quantidade de material genético dessas fitas, beleza? No fragmento 2, ele fala que o fragmento 2 ele tem 20% de guanina. Então, se você tem 20% de guanina, eu tenho 20% de citosina. Então, C e G, a mesma quantidade. Aqui deu 40%. Para 100% falta 60%, né? Então, quer dizer que adenina e timina vai ser 30 e 30, fechando aí os 100% do material genético. Agora vamos ao que interessa. A pergunta é: assim, sob o aquecimento, qual dos dois fragmentos terá sua fita separada mais facilmente? Bom, as pontes de hidrogênio que ligam, né, a essas duas fitas, elas são quebráveis facilmente através de um aquecimento. A pergunta é: quais vão ser mais fáceis de quebrar? Vai ser a do fragmento 1 ou a do fragmento 2? E a resposta é: a do fragmento 1 vai ser mais difícil de quebrar, porque entre o C e o G eu tenho mais ligações entre elas. Então isso aqui vai ser mais difícil de quebrar. Enquanto que aqui, como tem menos C e G, vai ser mais fácil. A pergunta é: qual fragmento é mais fácil de quebrar? O fragmento mais fácil é o fragmento 2. Então vamos lá. Ambos terão a mesma facilidade? Não. O fragmento 1, devido ao seu menor número de pontes de hidrogênio. Não. O fragmento 2, devido ao seu menor número de pontes de hidrogênio.
é essa, né? Ele vai ter mais facilidade de quebrar o 2 exatamente porque tem menos pontes de hidrogênio do que teria o fragmento número 1. Beleza? Essa questão é legal a gente falar que ela anda caindo no Enem, questões parecidas como essa. Em alguns anos seguidos aí veio questões com essa cara. Bom, vamos lá. Separei aqui algumas questões que são pesadas, hein? Olha só a situação. A Lucenilda... Ai, Jesus, esses nomes, por favor. Hashtag escolham nomes decentes. Bom, eu espero que não tenha nenhuma Lucenilda me assistindo. Bom, Lucenilda resolveu dar um buquê de flores ao seu namorado Bagualino. Tudo bem. Eu prefiro não comentar esse nome. Né? Vai que eu esteja sendo preconceituoso. Bom, no entanto, Bagualindo percebeu que as flores haviam recebido algum tipo de manchas e foi pesquisar o que elas causaram, essas manchas surgiram. Bagualindo então encontrou uma imagem que mostra um tipo de vírus que pode causar essas manchas. Tá, beleza, tem essa imagem, tem várias células. Aqui, essa estrutura que provavelmente está aqui do lado de fora, isso aqui provavelmente seja um vírus, né? Então isso aqui seria um vírus tentando invadir a célula vegetal. A partir do texto e da imagem, é correto afirmar que... Opa, já pus a resposta sem querer, desculpa, gente. O vírus que causou as manchas pode também ser capaz de infectar bagualino. Não. Vírus, em geral, eles têm hospedeiros únicos. É claro que existe a possibilidade de um vírus passar de um ser humano para um animal para um ser humano, claro. Mas esses seres precisam ter proteínas em comum, porque o vírus, para invadir uma célula, ele precisa ter uma porta de entrada, e em geral é uma proteína. Tá? Então a alternativa A está fora. Letra B. O vírus possui metabolismo fora da célula vegetal. Bom, vírus nenhum tem metabolismo algum, então não. Né? Uma das propriedades vitais é um ser vivo ter metabolismo. Né? Vírus não são seres vivos, então a letra B já está fora aqui. A presença de estrias de Caspari, ou Caspari, impediria a via de disseminação do vírus causador pelas manchas. O que seriam as estrias de Caspari? Estria de Caspari são pequenas rachaduras, como o nome sugere, é uma estria, que existem em células vegetais lá nas raízes das plantas. Elas são usadas para criar pressão para que a água consiga entrar na planta e ir até os vasos condutores no centro da raiz e ser para subir pela raiz como se fosse um elevador, né? Essas estrias de Caspari são aberturas, portanto elas seriam sim possíveis mecanismos para espalhar o vírus e não para impedir que ele se disseminasse. Então essa questão está errada. D. A figura mostra células do xilema sendo infectadas. Qual é o erro dessa frase? Xilemas são as células envolvidas pela condução de seiva bruta. E a seiva bruta, que é basicamente água, ela só é conduzida por células mortas. Então o tal do xilema não teria núcleo, como aparece nessas células. E sem falar que ela não poderia ser atacada por um vírus. O vírus não ataca as células mortas, só atacará as células vivas. E a letra E traz aqui um detalhe que está indicado por flecha até. Injúrias ou pontuações na parede celulósica podem favorecer a invasão viral. Injúria é literalmente um machucado, uma ferida, que é o que acontece aqui, ó, na figura, tem até uma flecha. Isso é o que possibilita o vírus entrar. As pontuações são os buracos que possibilitam o transporte de uma célula para outra. Geralmente a pontuação é usada para transferir água de uma célula para outra. E realmente, a única célula que não é infectada é essa do canto aqui, exatamente porque ela está perfeitamente blindada e ela impediria a transferência do vírus de uma célula para outra. Quando ele se refere ao termo simblasto que aparece ali, é para falar de dois mecanismos de transporte de líquidos nas plantas. Os líquidos podem ser transmitidos via simblasto, que seria através do interior das células, ou via apoplasto, que seria por fora da célula, pelo vãozinho que existe entre as paredes celulares. No caso aqui, o vírus seria transmitido pelo interior, célula por célula. Beleza? Bom, vamos lá então, essa alternativa E. Vamos aqui às duas últimas questões de hoje, porque esse vídeo está ficando longo. Vamos lá. Questão 14, questão 15, já aviso de saída que é uma questão difícil. Difícil porque não é um assunto que a gente aborda no ensino médio. Eu mesmo estudei esse item citado aqui só na faculdade. E é o que eles chamam de Operon-Lac.
O que é um operon LAC? O operon LAC, ele até descreve ali, seria um trecho de RNA que só existe em bactérias, tá? Operon só existem em bactérias, não existem em seres humanos e outros animais. E ele traria nesse material genético a informação genética para fabricar uma série de enzimas e todas elas interligadas, que teria relação direta com a digestão da lactose, por isso desse termo operon-lac. Mais um detalhe aqui, quando você tem um conjunto de geralmente você tem um RNA, que é um único trecho de material genético, para fabricar uma única proteína. Um operon, ele seria classificado como um cistron, que seria um material genético capaz de um único trecho fabricar várias proteínas juntas, né? E isso foi um acontecimento científico quando descobriram a ocorrência desse tal operon-lac. Bom, e a pergunta 14, qual é o aspecto que o operon-lac que não é compartilhado com o genoma dos seres eucariotos, né? Dos seres que não são bactérias. E aqui é exatamente essa produção de um RNA policistrônico. A gente não tem no nosso material genético um código genético que vai resumido e que vai em um único trecho de DNA trazer informação para fabricar um monte de enzimas. Isso não rola com a gente. Tá? Então isso transformaria a questão 14 como a questão certa, mas já aviso, isso não era um termo muito simples de se fazer, né? Ela não é típico de se estudar no ensino médio. Vamos à questão número 15. A questão número 15, ele vai trazer ali 4 frases e vai pedir que a gente interprete as frases. Bom, vamos à primeira. O operon-lac será transcrito em situações de baixos níveis de glicose e altas quantidades de lactose. Bom, bactérias, quando são mergulhadas num meio ambiente cheio de comida para elas vão ativar esse material genético em quais situações? Bom, o texto vai trazer essa informação e ele diz que o operon-lac se ativa quando tem lactose para digerir. Quando não tem lactose, ele não vai fazer. Então, essa primeira frase estaria correta. Então, aqui de saída, eu já eliminaria a letra B e a letra C, que não tem a frase número 1. Frase 2. Uma bactéria mutante que não possua um supressor dependerá apenas dos níveis de glicose para desencadear ou não a transcrição do operon-lac. Isso é verdade, né? De novo, se você tem um mutante do operon-lac, você não tem mais alguém que impeça desse operon-lac agir. E aí ele vai agir independentemente se tem lactose ou não, ou pelo menos ele vai tentar produzir as enzimas mesmo quando não tem lactose. E aí a única coisa que vai regular eles são os níveis de glicose. Como a frase 2 está correta, eu eliminaria agora, de saída, a alternativa D de dado que não tem ela. Vamos agora então à próxima, frase 3. A frase 3 está assim: uma proteína CAP que esteja ativa independente do AMP, né, que seria adenosina monofosfato, resultará no operon-lac sempre transcrito. Aqui em cima ele diz quais são os pré-requisitos para que isso aconteça. E ele está lá, ó, transcrição do operon-lac em grandes proporções somente irá ocorrer sob elevados níveis de AMP. Né? E aqui ele fala assim, ó, que é independente do AMP. Então essa frase está errada. Se ela está errada, só pode ser então a letra A, alternativa correta. Beleza? Resolvemos então aqui mais 7 questões. Tá achando pouco? Vamos para mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, só mais 2 então. Tá? Vamos lá, questão 16, questão 17. A questão 16 vai contar a história daqueles casos que ocorreram no Brasil de contaminação da cerveja que foi contaminada com etileno glicol. Aquela história, a OBB tem fama, né, de sempre trazer questões atuais. Trouxe aqui. E a questão, ela traz o seguinte requisito aqui nela, ó. Recentemente, houve a contaminação por etileno glicol em lotes de cerveja em Minas Gerais. Esse composto é metabolizado no organismo, fabricando uma substância chamada oxalato, o qual reage com íons cálcio no plasma sanguíneo, formando precipitados. Ou seja, quem acaba se contaminando com etileno glicol, ao pé da letra, vai se contaminar com oxalato. E é esse oxalato causa o quê? Ele prende os íons cálcios do organismo. Assim, os efeitos no sangue, resultados da intoxicação por etileno glicol, possuem semelhanças com a atuação de um hormônio. Agora a pergunta é,
Qual hormônio está diretamente relacionado ao cálcio? Bom, vamos começar aqui tirando quem não tá. A alternativa D e a alternativa 4 se refere ao mesmo hormônio, todos relacionados ao iodo, todos relacionados à questão metabólica do nosso organismo. Dois hormônios feitos, um hormônio só, no caso, feito na tireoide. O TSH, ele é um hormônio da hipófise, né, feita lá na base do nosso cérebro, e ele tem uma associação direta com o estímulo da tireoide. Para fabricar cálcio, né, para depositar o cálcio, nós vamos ter esses dois hormônios aqui. A pergunta é, qual vai ter esse papel de prender o cálcio? Bom, aqui esses dois hormônios, eles agem de forma antagônica. O que um faz, o outro vai lá e desfaz. Bom, o que eles fazem? A calcitonina pega o cálcio que está no sangue e prende ele nos ossos. Guarda ele, estocando ele nos ossos. O paratormônio vai fazer o regime contrário. Pega esse cálcio que está nos ossos e joga ele no sangue, porque o cálcio ele é uma substância que é o cofator enzimático, né? Então ele ajuda nas reações em várias partes do corpo. A pergunta é, qual dos dois hormônios prenderia o cálcio? A calcitonina. Então, a substância que tem um comportamento parecido com a intoxicação por etileno glicol, é claro, não levando à morte, é a calcitonina. Beleza? Vamos à última, então, questão do dia, e essa é a última mesmo. Vamos lá, uma questãozinha de botânica. A pergunta traz a seguinte situação. O gráfico abaixo mostra a variação ao longo dos dias do potencial hídrico de uma planta P. Potencial hídrico ela está dizendo a respeito da contagem de quanta água a planta gasta, consome e tudo mais, que está se desenvolvendo em um solo S. O eixo X, as barras pretas indicam a incidência de luz. E as barras brancas a presença. Então, ausência e presença, tá? Escuro e dia, tá? E aí a pergunta é, baseado nas informações, o que a gente diz? Ó, no dia 8, né, aqui no finzinho, né? Cadê a minha canetinha? Cadê? Opa, eu pegando a caneta ao contrário. Aqui, ó, no finzinho, dia 8, o que a gente tem aqui? Bom, eu acabei botando a resposta sem querer. No dia 8, o solo deve estar mais encharcado. Não, né? Como a gente vê ali, tá sem água, o gráfico despencou, então o solo tá sem água. O solo tava com água aqui em cima, né? Aqui em cima tinha bastante água. Tá. B. As variações cíclicas no potencial hídrico das plantas, né, que é a história de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, é exatamente porque para entrar água na planta, ela entra pela raiz, mas para sair, ele sai pelas folhas. Hoje mesmo a gente falou no vídeo sobre os estômatos, né? E os estômatos são essas estruturas das folhas que botam água para fora. Só que eles são regulados pela luz. Então, dependendo da hora do dia, eles fecham. E aí eles fazem a planta segurar água ou soltar água. Segurar água ou soltar água. Isso torna a alternativa correta. Beleza? É isso. Bom, gente, eu fico por aqui. Esse é o vídeo de hoje, continuando a correção da OABB do ano 2023, 2022. É importante dizer que sairá o vídeo da continuação, afinal de contas é uma prova com 50 questões, gente. Não dá para fazer num vídeo só, vocês viram. Esse aqui já passou de meia hora. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido a resolução desses exercícios. Um beijão, se cuidem, por favor, né? Curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal. Afinal de contas, esse canal tá aí, tá te ajudando na prova. Ajuda esse professor aqui, mano. Dá alguma coisa em troca, fica com peso na consciência. É isso. Beijo, se cuidem. Valeu. Tchau, galera. Se cuidem e continue assistindo os vídeos, porque esse cara precisa.